Então, dando sequência, vamos tratar hoje do tema de Poncelet e falar um pouco sobre a medida invariante associada a essa transformação. Sempre a gente está considerando o par de elipses. Então, eu vou fazer rapidamente uma digressão para fazer uma motivação histórica do bilhar, a dinâmica do bilhar, e depois eu vou falar sobre o par de Poncelet no caso de duas elipses concêntricas e eixos alinhados. Então, o bilhar nada mais é do que uma dinâmica definida, em geral, na região compacta do plano. Não precisa, né? Muito amplo esse assunto. Mas nessa figura aqui eu estou mostrando rapidamente uma órbita. Então, você pega esse segmento aqui, né? Uma órbita, você atinge a fronteira da sua região. No meu caso aqui, a minha região é limitada por 3 curvas. Ele reflete de acordo com o princípio da ótica, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de saída e continua, né? Então, esse é o problema geral do bilhar, você entender essa dinâmica, né? Isso tem motivações várias, e uma delas, que aqui estou mostrando rapidamente o bilhar elíptico, né, que é todo o nosso curso, todo o nosso texto, o livro, é baseado em estudar essa dinâmica. E aqui eu coloquei a lei de reflexão, né, que se você entra com a direção, uma entrada, a saída, você calcula explicitamente por essa formulazinha da álgebra linear do ângulo de incidência, a direção de incidência, a direção de saída, você obtém fazendo esse produto interno, essa equação que eu mostrei aqui. Ronaldo, posso interromper? Só um segundo? Sim. Não, só para te lembrar que parte do livro não fala de bilhares, fala de Poncelet, tá? Então, isso é parte do livro. Não, sim, exatamente. Como fala de Poncelet, que daqui a pouco eu vou dar, na hora que eu vou fazer o teorema, eu vou fazer exclusivo do Poncelet. Então, eu estou fazendo nessa digressão do bilhar só para dar uma conexão com fatos clássicos da geometria, né? Então, uma motivação para bilhares, você tem bilhares não somente no plano, você pode fazer bilhares de superfície, etc., ou Poncelet também, né? Você pode fazer em dimensões superiores, mas no nosso texto a gente focou exclusivamente no caso plano, né? Então, você tem as geodésicas do elipsoide, né? Para quem está iniciando o estudo matemático, estou falando especialmente para um aluno de graduação que é um calouro. As geodésicas, a grosso modo, são as curvinhas na superfície que minimizam distâncias, né? Assim, grosseiramente, você dá 2 pontos, você traça todas as curvas que ligam esses 2 pontos fixados, um ponto A e um ponto B, e você tenta descobrir qual é a curva que minimiza essa distância, né? Então, aqui eu sempre desenho de amarelo, nunca funciona. Então, você desenha uma curvinha que tenta minimizar essa distância entre os 2 pontos fixados. E para quem estuda isso, sabe que tem uma equação diferencial associada a esse problema, que no caso de quádricas, no caso aqui do elipsoide, é uma equação de segunda ordem, essencialmente linear, modo esse fator K, né, um número que você tem que ajustar, uma função, desculpa, que você tem que ajustar para descrever corretamente as geodésicas. E a motivação dos bilhares é para você fazer a conexão, você tem as geodésicas do elipsoide. Então, quando você faz um elipsoide com um eixo A maior que B, muito maior que o C, né, o terceiro eixo, quase zero, aproximadamente zero, você converge para uma elipse, né? E, intuitivamente, também as geodésicas do elipsoide convergem para as retas, vai convergir para as retas nessa região compacta do plano. Então, você tem as geodésicas aqui em cima, e elas vão convergir para segmentos de retas até bater no bordo, né? Então, o estudo do elipsoide é muito clássico, né? Assim, de 1800 e pouquinho, o pessoal já tinha o conhecimento de como são as geodésicas no elipsoide. E eles obteram, depois de muito formalismo, você descobre uma integral primeira. O que você faz na prática, né? Você reduz a ordem da equação diferencial, né? Se você define essa função, que tem não vou explicar isso aqui hoje, não é o nosso objetivo, ela é uma integral primeira se você faz isso aqui igual a constante, você tem a integral primeira das geodésicas no elipsoide. Então, significa que o integral primeiro, nesse caso, ele depende da posição, né? Depende do ponto P, e depende da direção, né? Depende do vetor tangente x', y', z'.
Então, o que você faz na prática é reduzir a ordem da equação diferencial, né? Em vez de você ter uma equação de segunda ordem, você vai ter uma equação de primeira ordem, só que implícita. Não vai ficar uma equação diferencial clássica do jeito que a gente aprende no... E o tratamento matemático, para você ver, as geodésicas aqui, isso aqui, uma descrição bonitinha que você tem, como é que são as geodésicas no elipsoide, só para fazer uma propaganda desse assunto. Então, você tem, as geodésicas ficam presas entre duas linhas de curvatura, aqui nessa figura aqui que eu estou fazendo do lado esquerdo, e elas ficam oscilando aqui, tipo senoidais, né? Aqui no outro caso, elas ficam presas na outra elipse. E tem uma terceira opção, que é o caso mais complicado, e isso depois se reflete no bilhar também, é o caso onde a geodésica passa por pontos especiais, que são os pontos no meio da superfície. Então, as geodésicas perto dessa elipse aqui, que passa por esses 4 pontos especiais da superfície, elas têm um comportamento hiperbólico que a gente chama, né? Elas têm um comportamento, elas se afastam ou se aproximam dessa elipse aqui. Então, isso tem um comportamento... vocês vão ver no teorema, depois vocês podem fazer uma analogia com isso, né? Na hora que eu falar sobre o teorema dos bilhares, vocês vão ver que tem... E uma função que é uma integral primeira do bilhar, você obtém fazendo um processo, formalizando isso, você pode fazer o eixo tender para zero, e com isso você obtém, fazendo o limite, né, dessa expressão aqui, daquela função que eu falei, integral primeira do elipsoide, se você faz o eixo menor tender para zero, então essa função aqui é o integral, do movimento do bilhar elíptico. Isso é atribuído ao Joachim Stahl, né? Então, por isso que tem essa ligação, pelo menos eu acho que essa ligação que tem do nome do Joachim Stahl com aquela equação que eu mostrei na vez passada, aquela invariante do órbita do bilhar. Então, aqui de novo, só mostrando aqui rapidamente o que é o nosso caso agora. Eu vou passar agora mais específico para o Poncelet. Estou recordando rapidamente aqui aquela proposição que eu falei da aula passada, que um bilhar elíptico tem uma cáustica, né? Isso não é evidente, isso a priori. O que eu estou dizendo aqui? Você pega um ponto P1, traça a trajetória P1, P2, P3. O P4, eu estou dizendo que agora vai ser tangente à mesma elipse, o P5, etc. Né? Se você continuar esse processo aqui, você vai obter uma órbita, aqui nesse bilhar, nesse caso aqui é confocal, e toda essa órbita, não importa o ponto que eu começo, né? Se eu começar com um ponto P1', vou ter igual, né? Todas vão ser tangentes a essa mesma cáustica. Então, isso é um fato remarcável dos bilhares. Então, uma vez que você tem esse processo, você pode fazer a mesma coisa para o caso do par de Poncelet. Então, esse teorema aqui eu não sei como bilhar, mas eu vou provar ele no caso geral. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: o que é o assunto de hoje, né, que eu quero chamar a atenção? Eu vou ter 2 elipses confocais. Faça de conta que isso aqui são elipses, né? E o que eu quero traçar é entender essa dinâmica aqui, né? Então, agora, uma vez que eu tenho do bilhar, me motiva a falar que tem um par confocal, então eu posso partir de 2 elipses, não precisa ser confocais, né? Que agora o foco da externa pode estar aqui. A única coisa que na minha argumentação que eu vou usar, eu vou supor que os eixos são alinhados para as equações ficarem mais simpáticas, né? Então, eu vou traçar pego um ponto P1 aqui, e traço o ponto P2, então eu defino a órbita do Poncelet aqui. Né? Então, esse aqui é minha órbita. Nesse caso aqui é uma órbita elíptica, né? Ela passa fora do segmento. Nesse caso aqui, no meu caso, vai ser sempre elíptica, né? Nesse caso de Poncelet, não vou ter órbitas, vai ser sempre esse movimento, né? Então, aqui no teorema, aqui no caso do bilhar, que eu falei rapidamente na aula passada, eu vou ter 3 tipos de órbitas, né? As órbitas que não passam entre os focos, as órbitas que passam entre os focos sempre, né? E as órbitas especiais que passa pelo foco. Então, na segunda iteração, ela passa pelo segundo foco, etc. Isso vai convergir para esse eixo maior da elipse. E para ligar aquilo que eu falei sobre as geodésicas, é a mesma coisa, né? Quando tem lá no elipsoide, tem uma elipse especial aqui, né? Uma delas, que as geodésicas vai ser assintótica a essa elipse. Então, nesse caso aqui, tem essa analogia do bilhar. Então, para
para provar esse teorema, o que eu quero provar hoje, né, de fato, né? Assim, qual que é o objetivo central aqui nesse passo meu aqui agora, né? O que eu quero fazer é o seguinte: eu quero provar o Poncelet no par de elipses alinhadas. Então, eu vou ter uma elipse externa, uma elipse interna. Então, eu tenho uma elipse externa, uma elipse interna, e vou estudar essa dinâmica. Então, para estudar essa dinâmica, o que eu vou demonstrar daqui a pouco, pelo menos vou dar os indicativos, é que por trás desse movimento, então, se você olha só na elipse externa, você tem uma aplicação, a notação não vai ser a mesma, mas você tem uma aplicação E de E que pega um ponto PI e associa o próximo PI mais um, né? Então, eu tenho minha horta P1, P2, P3, etc., né? Então, isso aqui é uma sequência, essa sequência pode ser finita ou infinita, né? Então, essa sequência de pontos, então, qual que é o comportamento PN, né? Então, eu tenho essa sequência de pontos e o objetivo é entender essa sequência, né? Então, isso aqui é a horta do ponto P1. O que diz o treino de Poncelet? O treino de Poncelet fala o seguinte: se depois de N vezes eu fechar minha horta, né? Se eu continuar isso aqui e depois de um certo número de vezes eu volto na posição inicial, não importa outro ponto que eu tome, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, se eu fecho um polígono, fecho uma horta periódica, então eu vou fechar todos. E aqui você tem como é que você descreve isso com outro ponto de vista, que é... Então, a elipse, você pode pensar abstratamente que é um círculo, né? Então, você tem um círculo. Então, você pode pensar que essa aplicação P1, P2, etc., abstratamente, essa aplicação de Poncelet aqui, né? Que esse Poncelet aqui, ele é conjugado a uma transformação do círculo, né? Então, se eu fechar na elipse N vezes, vai ter uma dinâmica similar no círculo que eu fecho N vezes. Então, essa aplicação aqui no círculo vai ser uma aplicação que depois de N vezes é a identidade, né? Então, para quem já estudou dinâmica do círculo, sabe do seguinte fato importante que tem, né? Como é que se você tem um difromorfismo do círculo, do S1 no S1, você sabe o seguinte resultado, né? Se você tem um número associado a isso, que a gente chama de número de rotação, que eu vou falar rapidamente sobre ele, que fala o seguinte, né? Se esse número de rotação for irracional e o difro for de classe C2 ou maior, então, se for irracional, se esse número for irracional, nenhuma horta fecha, né? E, de fato, nesse caso, a F ela é conjugada a uma translação de ângulo irracional modo 2π. Né? E se for racional, no caso geral, fala que tem horta periódica. No caso de Poncelet, vai falar muito mais do que isso, né? Vai falar que se o número de rotação for racional, então falar que tem uma horta periódica, né? Isso significa que se o número de rotação for racional, for um número racional, então tem horta periódica, e no caso do Poncelet, todas são periódicas. Então, para provar isso, que essencialmente o que eu vou fazer na discussão a seguir é demonstrar que nesse processo do Poncelet, eu vou ter essa dinâmica do círculo, vai ser uma translação. E essa translação vai permitir você concluir que todas as órbitas são fechadas ou todas as órbitas são densas. Então, se você fecha uma, você fecha todas, e se você não fecha, como se diz, do caso contrário, ninguém é fechado, todo mundo é denso no círculo. Então, para demonstrar esse teorema, eu vou seguir uma ideia do Brad, que ele fez num caso especial. O que eu estou fazendo aqui nessa apresentação é pegar o par de elipses agora, não precisa ser cofocal mais, pode ser só encaixadas, né? Eu tenho um par encaixadas. Então, a externa essa aqui é C. E como é que eu vou fazer a ponte para definir? Então, presta atenção só na notação, né? A externa eu estou colocando variável ZW, para medir um ponto aqui, eu estou colocando um ponto ZW aqui na externa, e um ponto interno eu estou colocando XY. Então, para me conectar essa dinâmica do Poncelet, o que eu estou fazendo? Eu estou introduzindo uma equação nova que liga. Essa equação aqui é exatamente a reta tangente que passa pelo... Se você tem um ponto ZW, eu traço uma reta tangente aqui e eu vou passar aqui por um ponto XY. Então, essa equação está em vermelho, H. Então, tem três dados, né? Eu tenho a equação externa, tem a equação interna da elipse e tem a equação que faz a ponte para ligar
esse ponto com esse aqui da dinâmica do Poncelet. Deixa eu desenhar aqui de vermelho para ficar mais evidente que eu estou fazendo isso aqui. Eu tenho a elipse externa, a elipse interna, e eu estou fazendo essa ponte ligando esses pontos. Então, aqui vocês vão ver que agora tem várias coisas interessantes da maneira que essa figurinha bobinha, o que foi a ideia do Bright que eu estou seguindo aqui? Ele vai obter o seguinte, então, a maneira que eu achei interessante, da maneira que ele abordou isso, é porque você evita de... você engana o olho, né? Você está trabalhando com raiz quadrada, toda vez que você tem um processo desses, né, de calcular a interseção de reta com cônicas, você tem uma reta vermelha, eu quero achar a interseção dela com essa cônica externa, ou com a interna, né? Você vai ter que resolver uma equação do segundo grau, né? Mas quando você resolve uma equação do segundo grau, você tem a raiz quadrada em jogo, né? Você tem que fazer isso. Então, nessa abordagem aqui, vocês vão ver que isso está implícito, mas não fica tão evidente, né? Então, o que eu faço no primeiro momento? Eu defino esse conjunto, né? O conjunto onde F, G e H é igual a zero, né? Então, eu estou definindo um subconjunto em R4, né? Então, assim, aumentei a dimensão do conjunto para simplificar, né? Isso aqui tem vantagens, né? E esse conjunto, de fato, ele é a união de duas curvas, né? E que são círculos. Então, para quem tem um pouco de conteúdo de análise, sabe que uma função de R4 em R3, se você tem que o zero é valor regular, então a pré-imagem é uma coisa, é compacto nesse caso, né? Vai ser difiomorfo a círculos, né? E por que tem dois pedaços? É porque você tem duas maneiras de fazer. Então, você pega esses dois vetores, o x, y e zw, você pode olhar a posição relativa entre eles. Então, você tem uma posição que a área é positiva, né? Se você olhar isso aqui como área, você tem x, y, zw. Então, você tem essa área pode ser positiva ou essa área pode ser negativa. Então, você tem duas componentes conexas que esse conjunto sigma tem duas componentes conexas. E aqui, com isso, você tem... Agora, você pode fazer uma aplicação desse sigma. Eu coloquei mais e menos. O mais é a orientação positiva, o menos a orientação negativa. E você vai ter duas aplicações. Então, a primeira aplicação tal, e depois preste atenção só nesses dois nomes aqui, tal e sigma, e vou fazer a figura que fica evidente o que eu estou fazendo com esse processo, né? Então, guarda aí que você tem duas transformações. O que eu estou fazendo? Estou pegando um ponto x, y, z, w, estou levando no ponto x, mantenho o ponto x, y e levo no z barra, w barra. O sigma vai fazer o contrário, né? Eu vou manter o zw e vou levar no ponto x barra, y barra. E a figura que explica esse movimento é essa daqui, né? Deixa eu passar aqui para a figura. Aqui, né? Essa figura... Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu ponto XY aqui na elipse interna, eu quero que essa reta seja tangente. Então, eu marco nessa... Então, se eu partir do ponto ZW, eu tenho duas maneiras de traçar tangente à elipse interna. Eu posso passar pelo ponto XY, então eu vou ter o ponto Z barra W barra, que eu estou chamando de tal menos. Ou eu posso passar do ZW, eu posso passar para outro ponto ZWW barra, vindo por esse caminho aqui, né? Então, você tem o tal de ZW. Eu posso por menos ou mais, né? Depende da orientação que eu escolho. E internamente eu tenho o mesmo processo. Eu tenho um XY, eu posso vir no X barra, Y barra por esse caminho, né? Então aqui eu tenho o sigma menos e posso vir direto aqui, eu tenho o sigma mais. Então aqui vocês veem que agora eu estou comunicando um ponto externo, um ponto ZW, um ponto XY. Então, nesse caminho, eu estou traçando essa horta de Poncelet nesse sentido, né? Eu passo do ZW, passo pelo XY, chego no ZW barra, depois eu chego no X barra, Y barra, e chego no próximo ponto da horta, seria aqui, né? Então, se esse ponto aqui for o ponto P1, esse aqui seria o P2 do Poncelet, né? Esse aqui seria o P3, né? E aí eu continuo, né? Então, vocês observam que nesse procedimento que eu estou fazendo, eu estou fazendo o Poncelet fazendo a composição dessas duas transformações tal e sigma, né? E isso se reflete na seguinte observação, né? É que nessa figura aqui, então, o meu conjunto sigma é esse, união de duas curvas disjuntas, e eu tenho a aplicação talma que troca, né? Manda o sigma mais no sigma menos e vice-versa. Então, eu coloquei um x aqui para dizer que elas mandam de... E recobre a elipse interna e recobre a elipse externa, né? Então, você tem agora o que a gente chama... Você tem essas duas aplicações
e tem esse diffeomorfismo que vai descrever a dinâmica aqui, né? Então, aqui nessa figura minha, tá a mesma coisa, né? Tem nesse ponto aqui, né? Você tem um Q0, vou no P0, vou no P1, vou no P2, assim por diante, né? Então, você tem a dinâmica vai ser dada por essa composta dessa aplicação. E o ponto crucial aqui na discussão é ver que você tem boas expressões para essas funções que eu introduzi. Então, essas aplicações que eu estou chamando de tipo DEC aqui, né, é um recobrimento, né? Então, você tem um recobrimento, tal e sigma são recobrimentos. E aqui eu estou dizendo para vocês que, se eu quiser calcular isso, eu calculo de maneira explícita. É um exercício mais trabalhoso você calcular a sigma, né? Calcular a tal é mais fácil, algebricamente, você calcular, mas a sigma é um pouco mais delicado. Mas o ponto importante que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, esses fatores, né? Então, você tem o x barra, y barra, você obtém o xy mais uma componente, e essa componente tem essas coisas bastante especiais, né, que são formas quadráticas, né? O Q1 é xw menos yz dividido por esses fatores aqui das elipses, e o Q2 é simplesmente aquela área que eu já mencionei do vetor xy e zw, né? Você tem o xy e zw, então você tem essas funções, são coisas algébricas, são quocientes, né? São funções racionais que você interpreta. E tem que fazer o cálculo, né? Não é objetivo da aula aqui, porque com esse tipo de ferramenta, de zoom, fica comprometida essa parte, né? Num quadro negro daria para explorar melhor isso, né? Então, aqui estou mostrando aquela figura que eu já mostrei para vocês, né? Estou repetindo ela aqui, mostrando que exatamente eu compondo tal e sigma, eu vou obter a dinâmica do Poncelet. E o que está por trás agora, para finalizar o argumento, é entender as propriedades dessas funções, né? Então, a primeira observação é que a função sigma é quase que invariante por essa forma quadrática Q2, né? Não é invariante porque tem o sinal menos, né? Então a regra algébrica que tem é que Q2 calculado num ponto P, mais o Q2 calculado no sigma P é zero, e mesma coisa para a função tal, né? Essa função, ela tem essa propriedade, é um cálculo direto, né? Se você tem aquelas expressões aqui, se você tem essas expressões, você substitui nas equações aqui, você vê que fica invariante, né? Não tem dificuldade, é um cálculo bastante elementar de checar isso. Agora, com isso, tem uma coisa que é um pouco mais sofisticada, um pouco, mas que se você pega aquele conjunto que eu defini, né? F, deixa eu ver a notação que eu usei, só para isso, FGH, né? FG igual a zero. Então, F definiu uma elipse, G definiu outra elipse, e H definia a reta tangente, né? Então, quando eu pego a condição daquele conjunto sigma ser um objeto regular, união de sigma mais união sigma menos, ser um par de círculos, né? Eu observo que essa continha aqui, né? Essa expressão que eu estou escrevendo aqui, que eu chamei de dθ, isso é uma forma diferencial nesse conjunto sigma, né? E aqui você pode, para quem tem um olho mais clínico, pode falar, mas você está falando coisas que essa expressão não faz sentido, por exemplo, quando y é igual a zero, né? Então, como é que você vai resolver esses casos, né? O fato é que, nesse caso aqui, você tem que fazer as coisas para quem tem experiência de superfícies, de variedades, né? Você não pode usar a mesma expressão para calcular, não posso usar essa expressão dx sobre ac ao quadrado y para calcular tudo, né? Essa expressão funciona fora dos pontos onde y é igual a zero, né? No y igual a zero, tem que usar outra expressão, né? Então, você tem que cobrir isso com cartas, né? Então, para você fazer esse processo funcionar, você tem que escrever isso com cartas. Agora, tem uma maneira boa de fazer isso, você pode evitar isso, fazer a seguinte proposição, né? Que aqui é um truque algébrico, eu vou deixar escondido por enquanto, é que aquela mesma expressão dθ que eu escrevi lá, você pode escrever de maneira equivalente desse formato aqui, né? E agora, esse denominador aqui é diferente de zero sempre, né? Então, você tem um truque de álgebra que você consegue reescrever aquela forma dθ como sendo um quociente agora. Então, aqui ficou na variável dw, dz, né? E o outro correspondente é dx, dy, né? Então, são iguais, né? É um truque que você pode... E, basicamente, o que eu faço é só usar a definição do dθ, né? Para chegar nisso. Não tem maiores segredos.
E aqui começa agora a chegar na coisa harmoniosa, né? Que essa função, essa forma de θ, se você faz o pullback dela por sigma, é menos dθ. E você faz o pullback dessa forma dθ pelo tal, é menos dθ. Menos dθ, desculpa. Então, isso de novo tem... Então, se você pega o sigma composta com tal, ou tal composta com sigma, né, é o que define o Poncelet. Então, quando você faz um pullback disso, então você está provando que essa medida dada aqui é invariante, né? Então, aqui você chegou no ponto central do Poncelet, né? Você está... cada uma delas inverte aqui, né? Troca o sinal. Quando você faz a composta, aí você tem a preservação, né? Então, com isso, você está dizendo que a aplicação tal composta com sigma preserva a medida de θ, né? Isso aqui é conjugado a uma rotação do círculo, né? Então, agora você tem... Então, eu defino o comprimento L assim, só para dar um nome, né? Para integral do dθ no sigma mais é um número positivo. E eu defino a primitiva, né, do dθ, é o integral de um P0 até um P, né, módulo esse valor L. E eu pego uma órbita especial para calcular isso, né? Eu pego a órbita partindo desse ponto, né? Eu pego o ponto AC0 e depois eu pego esse ponto na elipse externa, né? Lembra que a notação minha é XYZW, né? E essa aplicação, agora, para quem já tem esse conhecimento de dinâmica do círculo, o que eu acabei de provar é que, assim, não provar, mas a indicação é que essa conjugação, essa aplicação, ela é conjugada a uma translação do círculo, né? E a justificativa é exatamente isso, né? Que você faz o pullback do dθ, então ele preserva. E aqui, se você quiser fazer em coordenadas, né, você pode melhorar um pouco essa escrita, né? Então, aqui nesse caso aqui, eu estou escrevendo o dθ como sendo só função de dz dw. Aí, de novo, agora, para fazer isso, eu pago o preço, né? Aquela raiz quadrada que eu tinha evitado o tempo todo, agora ela voltou, né? Agora ela aparece aqui, né? Então, não dá para fazer... Então, o que eu fiz aqui foi eliminar o Q2, né, independente de xy. Então, com a condição que eu tenho ligando a reta tangente e essa equação, elimino o xy nessa equação, então eu obtenho o Q2 só em função de z e w. Então, aquela raiz quadrada que o tempo todo eu fugi dela, no final eu vou pagar o preço, né? Então, o número de rotação dessa aplicação é esse número, né? É o delta sobre L. E aqui você tem tudo calculado explicitamente quem são eles, né? Então, eu peguei esses pontos aqui, né, para calcular todos os objetos que eu tinha medido, para calcular aqui lá. E com isso eu tenho exatamente o que está prometido, né? Que a aplicação de Poncelet preserva a medida, e essa medida que é preservada, esse dθ que a gente calcula explicitamente aqui. Desculpa, aqui, né? Então, aqui, se eu tenho na elipse externa, o meu Poncelet na elipse externa, então, essa aplicação de Poncelet que eu mencionei, né, que leva o PI no PI mais 1, essa medida é preservada, né? E, portanto, tudo que eu tenho que saber é quanto que vale isso, né? Para mim poder discutir se fecha ou não. Então, eu tenho que saber quanto que vale esse quociente θ sobre L, né? Então, se for racional, então todas as órbitas são fechadas. Se for irracional, todas as órbitas são densas. E aqui tem uma outra, só para... Assim, se você quiser fazer esse cálculo mesmo para testar, então, uma maneira... Então, aqui, de novo, aparecem as integrais elípticas, né? Então, na hora que vai fazer essa conta, na hora que vai explicitar mesmo, né, não tem como fugir, né? Então, esse é um processo que foi introduzido pelo Jacobi, né? Assim, lá de 1800 e pouquinho, 1810, por aí, sei lá. Esse formalismo, o Jacobi já tinha feito essa análise no caso de um par de círculos, tinha demonstrado o teorema de Poncelet para esse par, né? Um par de... Então, ele tinha reduzido a análise e aí introduziu as funções clássicas de Jacobi, né? Seno, cosseno e as três clássicas, né? Então, no livro a gente faz uma breve menção
sobre essas funções, né? Então, se você quiser parametrizar uma órbita, você parametriza uma órbita no biliar elíptico dando calculando explicitamente em função das funções cosseno e seno, né? Que é a composição dos cosseno e seno usuais, desses cosseno e seno usuais com funções aqui que não são né, bonitinho assim, né? Então, o que tem assim, em termos de balanço é o seguinte, né? O que eu estou fazendo assim, você tem uma dinâmica aqui numa elipse, a órbita pode estar desequilibrada, né? Assim, tá aqui, vamos supor que está nessa posição aqui, né? Tem uma órbita aqui nessa posição. Então, quando você fala que tem a medida invariante, o que você está dizendo é que isso aqui é equivalente a um sistema aonde fica equilibrado, né? Fica tudo rodado de um ângulo fixo, né? Então, é como se você está colocando pesos em cada um desses arquinhos aqui, de tal maneira que quando você faz esse diffeomorfismo aqui, né? Faz um diffeomorfismo, aqui fica tudo rodando um ângulo constante, né? Do 2π sobre n, né? Você está rodando. Aqui está desequilibrado, né? Tem um θ1, um outro ângulo central é θ2, um outro ângulo central aqui é um θ3, etc. O que você está dizendo é que esse fenômeno ele vai ser equivalente a um fenômeno circular bonitinho, né? Então, esse tipo é como se você tivesse aqui uma reta de 0 a 2π, né? De 0 a 2π aqui, você tem tudo particionado, ou partir só em 4, né? E aqui você tem uma outra reta com outro escala, que seria meu L, né? E que estava distorcida. Aqui pode ser que está pertinho aqui. Tá. O que você está dizendo é que aqui você está fazendo um mapa de tal maneira que você leva isso e harmoniza, né? Então, as coisas que estavam, a priori, com comprimentos distintos, então você pode fazer uma mudança de coordenadas de tal maneira que fica todo mundo uniforme, né? Então, esse aqui é o ponto central aqui da discussão dessa dinâmica, né? E essa apresentação por esse caminho, então, corolárias, o par de Poncelet, por sorte, se somente se ρ é racional, né? Então, isso que era o objetivo da nossa aula. Espero que tenha passado uma ideia razoável, né, do que está por trás dessa dinâmica, né? E com formalismo algébrico, não tão muito complicado, mas que eu achei, da maneira que o Brian fez primeiro, eu achei uma maneira assim, simpática e elegante de tentar mostrar conceitualmente o que você está fazendo, usando só propriedades de cálculo. E precisa um pouco mais de experiência aqui, precisa um pouco de conhecimento de forma diferencial, mas não muito, né? Então, eu falo que eu acredito que essa prova seja acessível para quem tem um conhecimento de cálculo 2, cálculo 3, que já teve os conhecimentos de integral de linha e de superfícies, né? Então, por hoje é só. Obrigado. Ronaldo, posso te pedir uma coisa? Passa devagar nas referências lá, se você puder dar um guia de referências. Desculpa. Devagar. E aí vai recomendando aí. Dá para recomendar tudo, né? Então, uma fonte que eu comecei a me interessar por fontes históricas aqui desse assunto foi o Darboux, né? Então, esse livro do Darboux, esse a gente consegue baixar hoje, é free, né? 1917. Ele tem muito estudo sobre bilhares, né? Eu recomendo esses princípios de geometria analítica do Darboux. Esse artigo aqui do Dragovic e Milena Radinovic faz uma homenagem aos 200 anos do Grande Trâmite de Poncelet, né? Então, também você vê que é um paper bastante extenso e que faz um survey bem apurado do grande impacto que teve o Poncelet no desenvolvimento da geometria algébrica, etc., nesse período de 200 anos. Esse livro aqui do Flato também é um livro bastante interessante, que discute muito o tema de Poncelet, né? Então, tem provas do Poncelet também. O fato é que em todas elas, né, assim, a moral que tem é que quando você quiser calcular na prática mesmo, lá no final, você pode ter muitas equivalências, vários caminhos para chegar à prova, mas quando você quiser calcular mesmo o fato principal que você quer descobrir, se tem ordem periódica ou não, então, de alguma maneira, você tem que, por esse caminho, você tem que calcular integrais elípticas, né? E uma coisa que eu não mencionei aqui hoje, mas que
que a gente aprende também estudando esse tipo de problema, é que tem as condições de Cayley que, entre aspas, tira esse formalismo e dá condições algébricas, né? Para você saber se te dou um par de elipse. Então, a pergunta, eu quero saber, você me deu um par de elipse. Quando que eu tenho órbita de período 3, por exemplo? Então, tem umas condições algébricas que eu posso fazer olhando para esse, só nas equações que definem as elipses. Então, a condição de Cayley vai me dizer quando que eu tenho realmente órbita de período 3 ou não. E tem para todo N, né? São cada vez mais complicadas, mas o princípio... Então, você tem um princípio algébrico que está por trás, que está ligado nessas condições que eu estou mencionando aqui de elipticidade. Uma outra fonte que eu recomendo, né, que eu acho que vale a pena, é esse livro do Starshon, Glaser e Odenau, que tem uma literatura muito grande sobre cônicas, né? Então, vale a pena, é um livro que eu recomendo para vocês terem um conhecimento de cônicas. Então, é um apanhado do ponto de vista clássico e moderno de cônicas. Esse artigo do Griffiths e Harris é o que eu acabei de falar, né? Então, ele tem um tratamento moderno bastante mais sofisticado de quanto que você... as condições de Cayley para você garantir que tem o porismo de Poncelet. Na aula passada, nos anos anteriores, eu mencionei também essa monografia do Lebesgue sobre as cônicas. Aqui também eu acho bastante interessante que ele discute o caso, por exemplo, onde você tem Poncelet, mas você não precisa ter só um par de ali. Você pode ter várias, né? Você pode ter 3, por exemplo, né? De um feixe, né? Então, você pode fazer a seguinte regra, né? Você parte do ponto externo, faz tangente a segunda que eu fazer, o terceiro vai ser a tangente à interna. Agora, depois você fica migrando, né? Então, aqui você como você tem escolha, agora eu posso fazer na segunda, depois na terceira, etc, né? Depois na segunda, depois na terceira. Então, você pode fazer outra dinâmica de Poncelet, tendo mais elipse em jogo, né? Então, esse trabalho do Lebesgue, ele faz a demonstração do teorema de Poncelet nesse caso. E outra fonte importante de tratamento moderno é esse livro do Tabachnikov, que ele faz muito mais coisas do que... ele aborda vários problemas, várias conexões de... E aqui, desculpa, eu esqueci do Poncelet, né? É o trabalho original, que é o tratado onde o Poncelet introduziu esses objetos, né? O livro do Poncelet também, se a gente consegue achar ele também na free, né? Online. Aqui, essa referência já é um pouco mais das aulas anteriores que eu mencionei, né? Onde é discutido aquela forma que eu falei na aula passada, a soma dos cossenos, né? Então, aqui, aquela prova que eu falei na aula passada está nesse artigo do Akopian e Schwartz e Sergei. Aqui também é outro artigo relacionado às mesmas coisas, né? E aqui, nesse artigo do Dan, eu e Jair, quem descreveu como um primeiro ensaio sobre o bilhar elíptico, né? Então, o Dan já falou sobre isso nas aulas anteriores, e onde vários teoremas, vários fatos foram obtidos a partir de experimentos, né? Então, primeiro fizemos os experimentos, principalmente o Dan, né, então fez experimentos, e a partir dos experimentos é que então aquela que eu falei na aula passada, por exemplo, aquela equação JL menos N foi fruto desse trabalho aqui, né? Assim, essa expressão aqui de encontrar que a soma dos cossenos é JL menos N foi obtido nesse processo. Esse outro artigo aqui também, que deve sair em breve, né? Estou colocando aqui como 2021, mas pode ser 2022, que a gente discute as propriedades mais simples que tem dessas manifestações. Então, nesse artigo aqui, vai fazer o caso específico do N igual a 3, que eu expliquei na aula anterior, né? Aqui, esse artigo do Bryant, né, que não é um artigo, ele simplesmente fez uma nota e publicou na internet. Eu esqueci de mencionar, né, teve bom Dan pedir para mim fazer um comentário sobre a bibliografia, porque nesse caso aqui, nesse artigo do
do Bryant, ele faz uma redução e ele analisa só o caso onde a elipse interna é um círculo. Então, nesse caso aqui, na conta dele, simplifica mais um pouco os cálculos, né? Quando você pega a elipse externa e a concentração círculo de raio 1, ajuda um pouco nas contas você fazer isso, né? Do ponto de vista projetivo, não faz diferença, né? Mas no nosso curso, como o nosso texto procura invariantes euclidianos, né? Então, faz muita diferença eu analisar essa família para nós, assim, do nosso fenômeno que a gente está abordando no texto, é muito diferente eu estudar essa família, que a elipse externa é e a elipse interna é outra elipse, né? Esse aqui é diferente do ponto de vista euclidiano, não tem uma ligação muito direta, né? Então, tem vários fenômenos que podem acontecer para essa família aqui que não acontece para essa aqui à direita, né? E vice-versa. Então, nesse artigo aqui, então, na minha exposição aqui dessa aula, eu peguei um caso um pouco mais geral, né? Eu peguei o caso que essa elipse não peguei como sendo um círculo, né? Pode ser uma coisa mais geral. E aqui nesse artigo que estuda aqui, tem várias fontes para isso, mas um artigo que eu recomendo, esse do Rafal, que ele calcula explicitamente o número de rotação de alguns bilhares, né? Então era isso, obrigado novamente e até uma próxima vez. Muito bom, obrigado, Não tem Ronaldo. comentários? Não, tá ótimo. Obrigado aí. Até a próxima, pessoal.